Olá, graça e paz, sejam bem-vindos ao podcast Paz na Montanha. Eu sou Alex Cordeiro, é um podcast da Igreja do Calvário em Petrópolis. Somos felizes, eu e a Michele, por você estar aqui e a gente poder compartilhar essa nova série que é a série O Evangelho e a Casa. Nós estamos compartilhando aqui nesse episódio um assunto muito interessante, muito relevante, que é pais cansados e filhos ansiosos. Vamos conversar um pouco sobre o cansaço da realidade dos pais. Muitos pais estão sobrecarregados, cansados, atribulados, boletos para pagar e ainda têm que cuidar dos filhos. E como cristãos, não só damos alimentos, nós precisamos discipular e treinar futuros cidadãos para viverem para a glória de Deus nesse mundo. Michele, mais uma vez você aqui comigo, muito obrigado. Fico muito feliz da gente ter essas conversas. Hoje a gente vai conversar num assunto que a gente vive a realidade e já tivemos que fazer escolhas por causa dos filhos, Não devemos viver condicionados aos filhos, mas quando nós percebemos de que estamos cansados, sobrecarregados, muitas tarefas, a gente precisa fazer uma escolha. Ou nós discipulamos, ou então nós perdemos. E muitas vezes, até discipulando, às vezes os filhos podem chegar a um tempo de falar que não querem andar com Jesus. Como que a gente consegue conciliar essa vida de trabalho, cansaço, fadiga, enfermidades e tantas outras coisas e ainda ter que discipular os nossos filhos, Não é fácil. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, ao nosso podcast. Não é fácil, como nada é fácil. É bem desafiador porque nós vamos ter que trabalhar com a realidade dos nossos filhos, que também sentem pressões, que também sentem comparações. Muitos deles estão na fase de decisões importantes da sua vida, outros estão na fase de total dependência dos pais, e nós vamos ter que administrar todas essas coisas, e a nossa percepção é de que isso é impossível. Porque quando nós falamos em discipular, quando nós falamos em discipulado, nós pensamos que discipulado só acontece quando nós sentamos. Nós pensamos que o discipulado só vai acontecer quando eu separo 2 horas do dia, se eu consigo fazer um culto doméstico, que tudo isso é muito bom, são práticas importantíssimas. Dando estudo bíblico. Sim, e que deveríamos ter em nossa casa. Só que agora nós estamos falando de uma realidade onde os pais passam pouco tempo com seus filhos, porque uma boa parte do dia esses pais estão na rua, estão trabalhando, às vezes só o pai ou às vezes os dois estão trabalhando fora, e quando eles chegam, eles têm que lidar com a rotina da casa, eles precisam colocar a casa em ordem, eles precisam preparar o alimento, precisa preparar o dia de amanhã, Porque o dia de amanhã não começa às 6 horas da manhã, começa na noite anterior, porque os filhos vão dormir e os pais vão se organizar para o dia seguinte. Então, ter que lidar com tudo isso parece ser muito desafiador. Em meio a tudo isso, você ainda conseguir discipular o seu filho. Só que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar orientações para o nosso coração, orientações para esse coração cansado e para esses filhos ansiosos. Como nós vamos fazer isso? Nós temos a realidade hoje das grandes cidades, da cidade de Petrópolis e qualquer outra grande cidade, é que estamos todos muito apressados. Temos todos muitas coisas a fazer, mas nós não podemos deixar de lado, nós não podemos abandonar esse mandamento, essa ordem que Jesus nos dá de fazer discípulos de todas as nações. E nós começamos a fazer discípulos dentro das nossas casas. Os nossos primeiros discípulos são os nossos filhos. Então, por mais cansados que estejamos naquele momento, por mais difícil que seja separar esse tempo ou discipular o seu filho, lembre-se, essa é uma ordem de Jesus para todos nós. Precisamos discipular todas as nações, mas principalmente nós precisamos discipular
os filhos que o Senhor tem nos dado, discipular o seu marido, o pai, né, discipular a esposa, discipular os filhos, a mãe discipular os filhos, a mãe participar do crescimento, do desenvolvimento espiritual do seu marido. Então isso nós não podemos abandonar, mesmo que estejamos todos cansados, mas não podemos abandonar a ordem de Jesus. A gente percebe, né, muitos pais estão nessa correria da realidade da cidade, né? Gente, a cidade é um lugar abençoado e ao mesmo tempo perigoso. No meio da cidade a gente está trabalhando, é transporte, é trabalho, é tudo, aquela correria. E como pais, muitas vezes a gente está preocupado muito com a segurança dos nossos filhos e com o futuro deles. Então nós queremos que sejam pessoas de sucesso, que tenham segurança financeira, que tenham um bom trabalho, um bom emprego. Tudo isso são desejos legítimos. A gente quer que eles estejam seguros e às vezes escolhemos uma escola, quem tem condição, né, de pagar uma escola particular onde o filho está ali o tempo todo, você tem segurança, tem o estudo, tem os cursos, de uma boa alimentação, ele vai para casa com transporte escolar, a gente tem aquela... Não, meu filho está seguro, eu estou trabalhando o dia inteiro, de 8 da manhã, ou de 6 da manhã, 4 da manhã, até 10 horas da noite, mas eu estou dando para os meus filhos tudo que eles precisam. Ou também, às vezes, o marido, né, eu estou dando para minha esposa tudo que ela precisa. A mulher trabalhando junto com o marido para construir um futuro, ter uma boa casa, comprar em um bom local. Toda essa ansiedade, esse desejo, vai levando a gente para perceber coisas que são importantes e ao mesmo tempo esquecer outras. Nós podemos estar gerando também no coração dessas crianças, aí eu estou aqui levando em conta de bebê a 18 anos, né? Não estou levando em conta um filho que está morando com os pais com 40 anos, que aí já é um homem já barbado, então tem que se virar. Mas aqueles que estão debaixo da nossa tutela, do nosso cuidado, e a gente não percebe que geramos ansiedade, que geramos um problema com eles sobre a imagem, sobre performar, porque os pais estão dando tudo. Eu preciso retribuir a pressa da casa e da família que não dá mais tempo com eles, essa sensação de não desperdiçar o dinheiro dos pais, já que eles estão investindo, estão dando tudo. O adolescente, o jovem, uma criança, ele sente essa pressão também, que automaticamente os pais estão colocando sobre ele. Tem jovens, adolescentes, que não tem tempo para nada, nem para respirar. Porque os pais, é claro, você não pode deixar criança ociosa, né? Mas também o ócio normal não é um pecado, não é um problema. E essas crianças, esses jovens adolescentes, sentem também a mesma pressão que os pais estão sentindo ou abandono. A gente acaba não levando em conta a consequência de uma vida cheia de atividades legítimas, com desejos bons, que pode também estar gerando problema no coração dos nossos filhos. E a gente não percebe isso. A gente está mandando eles ir para a igreja, nós estamos mandando eles ler a Bíblia, mas não temos mais conversas sobre o Evangelho dentro de casa. Sim, eles sentem esse ambiente. Se eles vivem num ambiente de pressão, se eles vivem num ambiente onde só há cobrança, se eles vivem num ambiente onde eles não veem os seus pais orando, eles não veem mais os seus pais falando do Evangelho, um ambiente onde não tem tempo de olhar nos olhos, eles sentem toda essa pressão e eles acabam absorvendo tudo isso. E eles também desenvolvem um coração ansioso e sobrecarregado. Por quê? Eles estão sobrecarregados de preocupação. Porque muitas vezes esses filhos, eles estão crescendo, mas eles estão lutando com os seus medos, como você falou, com as cobranças, com as comparações na escola, com seus próprios pecados, com aquilo que eles sofrem. Às vezes não querem nem compartilhar com os pais, porque não querem pesar mais os seus pais, ou porque o seu pai realmente não lhe dá atenção, não tem tempo, né? E às vezes ele só queria conversar com o pai, e ele não consegue, só queria conversar com a sua mãe. A menina às vezes queria só expor o seu coração para sua mãe, e às vezes não consegue. Então eles acabam assimilando esse ritmo de vida, eles acabam assumindo essa vida extremamente cheia de coisas, cheias de atividades, mas que no fundo
acabam gerando vazio no coração deles. Porque eles sentem a ausência dos pais, eles sentem a ausência dos relacionamentos, eles sentem a ausência daquela cobertura, daquela segurança, porque agora eles cresceram, eles precisam viver, e tá bem, eles precisam viver, mas não quer dizer que eles não tenham medo, não quer dizer que eles não lutem com frustrações, não quer dizer que eles não se preocupam com o futuro, se eu vou conseguir ser isso que o meu pai e a minha mãe esperam que eu seja. Não quer dizer que eles não estão também cansados, sobrecarregados com todas essas questões. E aí, com tudo isso, nós abandonamos o que é mais importante. Nós abandonamos a conversa olho no olho, porque cada um tem a sua vida, cada um tem a sua agenda, cada um tem o seu tempo. Tem pais e filhos que não conseguem se encontrar porque nunca estão em casa no mesmo momento. E com isso, vai perdendo essa coisa de esse momento de sentar à mesa, conversar sobre algum tema e aplicar o evangelho a esse tema. Perdemos essa sensibilidade de perceber a dor do outro e oferecer cura com o evangelho, orar, né? Uma coisa simples, filho, o que está pesando no seu coração hoje? Eu posso orar por alguma coisa por você? Você está preocupado com alguma questão? Épocas de provas, épocas de decisões, os nossos filhos também ficam perturbados, eles também ficam estressados. E nós, muitas vezes, oferecemos todo esse apoio espiritual, esse cuidado às famílias da igreja. Nós oferecemos tudo isso aos filhos dos nossos amigos, aos filhos dos nossos irmãos, mas nós esquecemos, porque já não tem mais espaço na nossa agenda, nós esquecemos essa prática dentro das nossas casas. E aí nós perdemos a oportunidade de discipular os nossos filhos, de ensinar o evangelho aos nossos filhos, enquanto eles estão dentro de casa com a gente. E lembrando que muitas vezes os nossos filhos podem querer uma vida totalmente diferente da gente, porque eles detestam a ausência ou então o que veio sobre a vida deles por causa daquela vida da gente. Eu já tive muito contato com filhos de empresários que odiavam a possibilidade de ser um empresário na vida. Falaram, eu não vou vender minha alma. Porque ele via o pai praticamente 24 horas com a cabeça na empresa. E tudo era aquilo ali. E não sabiam conciliar, né, a vida familiar e tudo. Filhos de pastores que não querem ser pastores não é por medo, não é simplesmente por não querer. Quando eu tô falando quando tem chamado, tá, gente? Porque filho de pastor não tem que ser pastor porque o pai é pastor, né? Nem filho de empresário tem que ser empresário porque o pai vai herdar isso. O que tem que herdar é a fé em Jesus. Mas detestam o trabalho com o que trouxe aquele trabalho para a vida deles, né? E então aí dentro dessa casa pode se criar traumas. E a questão toda também é que a gente está falando aqui hoje de cansaço, né? A gente não está entrando explicitamente sobre mau testemunho e tudo isso, sobre a realidade da vida social mesmo, o cansaço que tem, que não nos deixa dar atenção às coisas comuns da vida. Tipo, um dia de ficar rindo, um da cara do outro, de brincadeira, de ouvir, de escutar os dilemas, de coisas normais que acontecem dentro de uma casa que não tem aquela pressa enorme. É quase que impossível não ter pressa, mas quem deve desacelerar a vida somos nós, porque ninguém vai fazer isso por nós, né? Tem um texto bíblico e a gente quer falar, usar esse texto para a gente pensar aqui, essa reflexão, que é o texto de Deuteronômio, capítulo 6, muito conhecido de todos nós. A gente já ouviu várias vezes e temos que ouvir 1 milhão de vezes, que Moisés, ele diz ao povo de Deus, né? Deus também falando, né? Ouça, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos
e delas falarás sentado em sua casa, andando pelo caminho e ao deitar-se e ao levantar-se. Esse texto aqui é central para a vida familiar, é muito importante da vida familiar. Antes de falar sobre ensinar os filhos, Deus fala ao coração dos pais. Antes de falar ao coração dos filhos, ele está falando ao coração dos pais. E das primeiras coisas é: ame o Senhor, seu Deus. Onde começa esse discipulado aí? O discipulado, ele vai começar no coração dos pais, não nos filhos. Porque se eu, como mãe, se eu não amar o Senhor, meu Deus, né? Se eu não amar o Senhor, como eu vou ensinar os meus filhos a amarem ao Senhor? Se eu não valorizo o tempo de oração, se eu não valorizo o tempo com Deus, como eu vou ensinar os meus filhos a eles terem esse tempo com Deus? Se eu não ensinar os meus filhos a obedecerem, a amarem o Senhor acima de todas as coisas, se eu não amar o Senhor acima de todas as coisas, como que eu vou ensinar os meus filhos? E outra, nós não ensinamos somente quando nós verbalizamos. Eles precisam ver em nós. Os nossos filhos precisam ver esse amor. Eles precisam ver: meus pais amam ao Senhor. E não, a ordem nesse versículo não é: ouça Israel, ame a sua vida social, ame o seu trabalho, ame a sua profissão, ame as suas conquistas, ame um bom futuro para os seus filhos. Não, a ordem é: amem o Senhor, seu Deus. Vamos colocar as coisas em ordem? Então vamos colocar. Primeiro é: amem o Senhor, seu Deus. Depois, as demais coisas nós vamos ensinando, nós vamos orientando os nossos filhos. Mas a ordem de Deus, a ordem das coisas é: amem o Senhor, teu Deus. O que é triste que nós vemos hoje, Alex, é que nós estamos amando tantas coisas que não é o Senhor. O que é muito triste hoje, que nós temos experimentado no meio das famílias na nossa cidade, é que pais que amam muitas coisas e não têm tempo e não conseguem mais amar ao Senhor. O amor que esses homens e essas mulheres de Deus tinham, ele foi diluído, ele foi dividido entre vários outros amores. Pais que passaram a amar a si próprios. Pais que passaram a amar ídolos, os ídolos erguidos no seu coração. E eles amam o poder. Pais que amam o dinheiro. Pais que amam a sua boa reputação. Pais que amam ser aprovado por seus amigos. E para conseguir todas essas coisas, não importa se ele vai sacrificar a sua família, não importa se os seus filhos vão ficar sem ele, não importa se os seus filhos serão órfãos de pais vivos. O que importa para ele é que ele ama o dinheiro, ele ama o poder, ele ama a posição que ele tem hoje e ele não pode abrir mão de nada disso por causa dos seus filhos e muito menos pelo Senhor. Então, quando nós deixamos de amar ao Senhor, nosso Deus, nós passamos a amar a qualquer coisa. E os nossos filhos sofrem, a nossa casa sofre a nossa ausência, sofre a nossa falta de cuidado, sofre a nossa falta de amor, sofre a nossa falta de orientação, sofre a nossa falta de um discipulado verdadeiro, porque deixamos de amar ao Senhor. E eu estou falando isso aqui, não estou falando para ímpios. Eu estou falando para homens e mulheres que conhecem o Senhor. Homens e mulheres que professam a sua fé em Jesus, que deixaram de amar o Senhor acima de todas as coisas e dividiu o seu amor com o sucesso, com a aprovação, dividiu com o poder, e aí ela tá amando. Eu digo que amo a Deus, mas eu amo também o sucesso. Eu digo que amo a Deus, mas eu também amo o controle. Eu digo que amo a Deus, mas eu também amo. E o problema é que estamos amando demais as demais coisas e de menos o Senhor. E aí as coisas entram em desordem.
As famílias entram em desordem. Os filhos não sabem para onde ir. Cadê a orientação dentro de casa? Não tem, porque os seus pais estão deixando de amar o Senhor. E isso é algo grave, é algo sério que tem acontecido dentro das nossas igrejas, dentro das nossas famílias. Pais e mães que deixaram de amar o Senhor, nosso Deus, acima de todas as coisas. Quando nós dividimos o amor que pertence só ao Senhor, significa que nós não amamos mais o Senhor. Ele não divide o seu amor, ele não divide a sua glória com ninguém. Se eu amo menos, significa que eu não amo. Ou eu amo o Senhor acima de todas as coisas, ou eu não amo o Senhor. Eu amo qualquer outra coisa, mas eu não amo ao Senhor. É verdade, varoa. E os filhos sentem esse peso porque eles se tornam um peso. A gente não percebe de que quando eu não amo ao Senhor e as coisas não estão ordenadas, os filhos vão sentir isso, porque eles são segundo plano. Aqui a ordem é primeiro amar o Senhor. Depois você vai amar o próximo, vai amar o teu filho, vai amar a esposa, vai amar todo mundo. Mas é amar primeiro a Deus acima de todas as coisas. E os filhos percebem quando eles se tornam um peso. Porque fica claro que assim, esse pai cansado, essa mãe cansada que trabalhou a semana inteira, resolveu o problema, lidou com o chefe, com o empregado, com todo mundo, e só quer descansar. Ele chega em casa e no final de semana ele quer ir pescar. E aí, mas os filhos não podem ir, porque tu vai levar a criança para pescar. Você vai levar a criança para poder para um lugar que tu quer lazer, não quer perturbação. Aí ele quer ficar na televisão, ou então vendo uma série, alguma coisa, e as crianças querem fazer o quê? Querem brincar. E elas vão perceber quando eles começarem a serem rejeitados. Vai embora, vai sozinho, vai pro shopping, pode ir, toma o dinheiro aqui, me deixa em paz. Aí você não percebeu de que você está perdendo os seus filhos. E o que é interessante nessa questão é que quando nós estamos tão envolvidos na nossa vida, gente, e entenda, para quem trabalha o tempo todo, para quem está cansado, e a gente aqui não está condenando o fato de você trabalhar, porque você precisa trabalhar. Sim. Você precisa pôr o alimento dentro de casa. O problema é quando nós amamos demais algumas coisas e esquecemos o que é importante. Essa é a questão. E quando nós estamos muito cansados, e estamos tão cansados que não conseguimos discipular os nossos filhos, não conseguimos ensinar os nossos filhos, o que acontece é que outra pessoa vai fazer isso. E tomara que seja a tia da salinha. Tomara que seja o seu pastor, com o sermão de domingo, que esteja discipulando o seu filho. Tomara que seja a tia, a avó, que esteja discipulando o seu filho. Só que não. Tomara, mas a maioria das vezes, se o seu filho não te encontra dentro de casa, no sentido de encontrar você, de conversar, de orientar, se o seu filho não te tem dentro de casa, quando ele tem 5, 6 anos, ele vai crescer entendendo que ele tem que buscar fora. E aí ele vai começar... É natural, ele vai começar a caminhar com seus amigos, a aprender com seus amigos. E o que vai confrontar os ensinamentos errados que eles recebem fora, né? E não estou dizendo que amigos são ruins, mas às vezes recebem ensinamentos errados do lado de fora, pessoas que mostram coisas que não são verdadeiras, que ofendem a Deus, e às vezes eles acreditam que isso é verdade. O que vai confrontar essas mentiras é o ensino correto da verdade que eles têm dentro de casa. O que vai confrontar a mentira que o seu filho aprendeu na rua, vamos dizer assim, para generalizar, o que ele aprendeu fora, a mentira que ele aprendeu fora, o que vai confrontar no coração dele, o que vai confrontar essa mentira é a verdade, é o evangelho. E se você não prega o evangelho para o seu filho, se você não ensina as verdades do evangelho para o seu filho, como ele vai confrontar as mentiras que chegam aos seus ouvidos, que chegam aos seus olhos? E olha, não precisa ele sair. Às vezes o seu filho fica dentro de casa, mas ele está sendo discipulado pelo celular.
Ele está sendo discipulado pelos sites que ele tem acessado, pelos materiais que ele tem lido. Ele está sendo discipulado pelas músicas que ele escuta. O grupo de jogos online. Ele está sendo discipulado o tempo todo. Alguém está ensinando, mas não está ensinando seu filho a amar o Senhor, seu Deus. Eles estão ensinando várias coisas, menos amarem a Jesus. Então, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Por quê? Como pais, nós estamos preocupados com a segurança física. Nós estamos preocupados onde nossos filhos estão indo, com quem eles estão conversando. Estamos preocupados em dar um bom futuro para os nossos filhos. Mas nós deveríamos nos preocupar muito mais com o coração dos nossos filhos. Porque o único lugar que os nossos filhos vão estar seguros é em Cristo Jesus. É se eles aprenderem amarem o Senhor acima de todas as coisas. É a única forma de proteger os nossos filhos. Será eles amando ao Senhor acima de todas as coisas. Assim como eu como mãe, você como pai, ama. Se eles aprenderem isso, eles estarão seguros. A verdade de Deus, a verdade do Evangelho estará na mente e no coração deles e vai combater as mentiras de Satanás. Vai combater aquilo que Satanás vai trazer e oferecer aos nossos filhos. Porque nós sabemos que é assim que funciona. Então nós precisamos preparar os nossos filhos para enfrentar, para viver nesse mundo. Porque eles precisam viver. Eles precisam ser enviados para a sociedade, para as escolas, para a faculdade, para os shoppings. Eles têm que ir, eles precisam ir. Mas eles precisam ir alimentados e ensinados no Evangelho. O discipulado, ele começa com amor a Deus e depois ele prossegue segundo o texto de Deuteronômio. Eu só quero ressaltar uma coisa aqui. Para você, homem, pai, para você que é pai, não terceirize a sua responsabilidade dando à tua esposa e à igreja uma coisa que você deve fazer. Talvez você não seja um teólogo, uma pessoa que tem um conhecimento bíblico profundo, mas o que você sabe é o que você lê e é o básico. Então, é isso mesmo que você tem que ensinar para os teus filhos. Mas não sente no sofá para jogar o teu videogame, para fazer as suas coisas, ver a sua série ou vai pescar, dizendo que isso é trabalho da sua mulher. Não é. É um trabalho seu, como esposo, como sacerdote da casa, de iniciar isso. E agora eu vou deixar o teu coração tranquilo se você não sabe dirigir um culto, se você não sabe pregar, se você não sabe preparar um estudo bíblico, talvez a sua esposa faça isso melhor. Seja alguém, talvez até chamada para fazer isso. Mas você deve participar disso acontecendo. O texto diz que esse amor é desenvolvido, a notícia do que Deus fez, né? Ele está mandando ensinar a lei de Deus, está mandando ensinar os feitos de Deus, a obra de Deus, contar a história da criação para os filhos. Está dizendo que isso vai acontecer na vida comum, na vida ordinária, sentado em casa, tempo de refeição, vendo filme, vendo série, conversas. Eu uso filmes para discipular meus filhos. O Vingadores, o X-Men, eu uso o Superman e tudo. Caverna do Dragão. Uma vez eu fiz o Ibrahim ver para poder falar algumas coisas com ele. Eu entro na realidade deles. Hoje o Isaac tem 18 anos, o Ibrahim vai fazer 14. Mas eu tento ali conversar e falar com eles. Tem uma coisa que eu tenho que ainda sentar para ver, que é animes, né? Alguns animes aí, mas alguns lá que eu entendo mais ou menos que ele já me ensinou e me colocou, eu vou lá e pego o Evangelho. Então, sentado em casa, enquanto estamos vivendo, conversando, batendo papo, sentado em casa, quantas vezes, né, nós corrigimos coisas e pregamos o Evangelho sem precisar dizer assim, agora eu vou pregar o Evangelho. Ou agora vamos ter um culto. Agora vamos conversar sobre a Bíblia. É no café da manhã. Às vezes é na hora comendo um lanche, ou batendo um papo, ou sentado na varanda, sem muita coisa para fazer, sentamos na varanda. É ali que precisa acontecer, é na vida ordinária. Então a gente não quer trazer um peso maior sobre você, pai, sobre você, mãe, que está cansado. A gente está querendo mostrar para você, através desse versículo, que não é algo extraordinário o discipulado.
ele é algo essencial, mas você não precisa fazer coisas extraordinárias para que o discipulado aconteça. A Bíblia está dizendo, sentado em casa. Isso nós podemos fazer. Você pode dizer, eu não tenho tempo, o meu trabalho toma muito tempo, mas você não senta dentro da sua casa? Pode jogar um dominó e conversar sobre o evangelho? Exatamente, sentado em casa. Isso é algo que nós podemos, isso nos corresponde, nós conseguimos fazer. Aqui a Bíblia não está falando que você tem que armar dentro da sua casa um lugar de culto e fazer um culto com instrumento, um púlpito para você pregar. Pregue sentado em casa. É isso, nós queremos, por isso que eu falei no início, né, que esse podcast iria também trazer um certo alívio para o nosso coração, é nesse aspecto, porque às vezes a gente pensa que discipular os nossos filhos é aquela coisa grandiosa, difícil de fazer. Não, ame ao Senhor e depois ensine os seus filhos a amarem ao Senhor. Quando? Sentado dentro de casa, andando pelo caminho, ou seja, você vai participar da caminhada dos seus filhos, ir com os seus filhos onde ele está indo, sair, passear, seja indo pescar, em viagens, indo ao shopping, caminhando na rua, indo comprar um pão. São coisas simples, são coisas do nosso cotidiano, não é algo que nós não conseguimos, é algo que nós estamos perdendo, porque estamos amando demais outras coisas, mas que podemos fazer se nós amarmos o Senhor acima de todas as coisas e depois amarmos os nossos filhos a ponto de querermos pregar o evangelho para eles. E com isso daqui fica claro que é algo contínuo dentro de casa, né? Quem conhece a gente há muito tempo, né? E você que não conhece, vai ouvir isso aqui em primeira mão, né? Eu tô tentando lembrar, mas eu acho que nós nunca fizemos um culto formal em casa. Tipo, cantar 3 músicas. Gente, isso é maravilhoso. Mas nós encontramos no meio da nossa vida um jeito diferente de cultuar a Deus. A gente ora pelos filhos, a gente fala... Ora com ele. Como a gente está muito tempo também em ambientes que tem música, hoje menos, mas antigamente a gente estava em 3, 4 cultos na semana. E ter mais um dia em casa era ter a semana inteira. Não é errado, é ótimo ter isso. Mas a gente entendeu que nós poderíamos discipular nesse padrão enquanto estamos vivendo. Então, todo momento é culto, todo momento é conversa do evangelho. Não é chatice, é conversa do evangelho. Andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, quando falta luz, a gente intencionalmente aproveita todas as brechas e oportunidades para ensinar e discipular os nossos filhos, a nossa família. A Michele, eu nunca sentei com a Michele para dar um estudo bíblico. Claro que sim, né? Me ouve pregar, a vida toda. Ensinar, dar aula, tudo, uma vida inteira pastoreando e cuidando, fazendo isso. Mas o coração dela e incentivar a Michele a se desenvolver no reino de Deus sempre foi aproveitando oportunidades e colocando ela. E uma dessas coisas é o que ela está fazendo aqui. Era impossível, alguns anos atrás, você estar ouvindo a Michele num podcast, numa conversa. Mas eu sempre soube que ela tinha muita coisa para contribuir. Eu gosto de ouvir a Michele, o que Deus compartilha no coração dela, na vida dela. Eu fui respeitando e entendendo e mostrando como que era importante a gente estar fazendo isso daqui para outras pessoas ouvirem e verem o que a gente tem aprendido com o Senhor durante os anos. Então, nas pequenas coisas, nas coisas dentro de casa, a gente vai motivando e ensinando o evangelho para os nossos filhos. E como é bom você estar num culto e ver eles chorando sozinho na presença de Deus, em ver eles em ambientes onde o evangelho está sendo pregado e saber que a gente não pesou a vida deles e não obrigamos eles a serem cristãos. E até hoje fica muito bem claro para eles: no dia que vocês não quiserem Jesus, eu não vou obrigar vocês, porque isso é uma questão pessoal, é vocês que têm que tomar a decisão por ele, mas já tiveram experiência suficiente para entender que ele é o salvador do mundo e que o diabo não presta. Aí, se quiser se entregar ao pecado, a gente vai sofrer juntos, mas eles aprenderam que não é isso que devem fazer. E isso é fruto de um discipulado que a gente vem desenvolvendo com eles desde quando eles nasceram, né? Quando começaram a crescer. Porque o discipulado não é só quando você abre um livro, vamos ler esse livro junto. Discipulado é conversar sobre Deus na sua rotina.
É trazer o Senhor para a sua rotina, é reconhecer o Senhor na sua rotina. Aqui em casa tem uma coisa muito interessante, né? Quando os meninos começam... estão na fase, né? Fase de adolescência. Então, eles estão na fase de eu consigo fazer tal coisa, eu sou bom nisso, né? Poxa, mas eu fui o melhor. E aí eu sempre digo um versículo. Eles já decoraram desde pequeno. Eu sempre digo para eles, filho, o que precede a ruína? Aí ele já fala, tá bom, mãe, o orgulho precede a ruína. Porque isso é algo desde criança que eu venho ensinando meus filhos, não sejam soberbos, não sejam presunçosos. E aí, em momentos de brincadeira, em momentos de conversa, e agora já acontece de forma tão natural que quando eles falam, se eu estiver perto, um já fala pro outro, cuidado, irmão, o pequeno, né? Cuidado, irmão, cuidado que orgulho precede a ruína e tá. Então, são verdades bíblicas sendo aplicadas quando nós vamos corrigir os nossos filhos. E eles corrigem a gente também. Corrigem a gente também, mas quando eu vou educar, quando eu vou corrigir com verdades bíblicas. Quando você precisa, nós tivemos uma situação que eu precisei conversar com o Ibrahim, eu não cheguei acusando o Ibrahim, eu cheguei fazendo o Ibrahim refletir um texto bíblico. E a resposta do Ibrahim foi arrependimento e choro. Tudo bem que eu sei que ele vai falhar, ele não vai deixar de falhar. Vai pecar de novo. Mas sobre aquele assunto, o texto bíblico que nós dois conversamos sobre ele, gerou no coração dele choro e arrependimento. Quando nós pedimos perdão, quando nós erramos, nós estamos discipulando os nossos filhos. Nós estamos pregando o evangelho com a nossa vida, na nossa forma diária, como nós lidamos com as pressões da vida. Quando nós estamos em dificuldade, o que nós, como famílias, o que nós fazemos? Nós saímos como loucos ou nós nos reunimos e dizemos, vamos orar? E vamos ver o que Deus vai fazer, qual vai ser o direcionamento de Deus para a nossa vida. É lembrar da graça de Deus no nosso dia a dia. É ensinar que a obediência importa, mas que o amor a Deus é muito maior e que eu não tenho que comprar esse amor de Deus com o meu desempenho, eu não tenho que comprar esse amor, se eu me comporto bem, Deus me ama. Nunca usar o evangelho para ameaçar os nossos filhos. Olha, Deus está vendo, Deus está te vendo. Não faça isso. Use o evangelho para ensinar o seu filho, não para ameaçar o seu filho. Porque o seu filho vai ter uma ideia errada de quem é Deus. Como se Deus estivesse em um lugar pronto para punir quando ele errar. Quando nós devemos ensinar aos nossos filhos que ele está pronto a nos perdoar quando há arrependimento no nosso coração. Isso é discipulado. E a gente pode ensinar os filhos a ter medo de um Deus santo, grande, e que vai castigar todos os pecadores, ou a ter temor a um Deus santo, grande, poderoso. A temer esse Deus. Que deu Jesus já como substituto, sabendo que ele vai falhar. Quando a gente olha para isso acontecendo e nas pequenas situações, né, de perdão, de medo, de ensinar a se comportar, a gente se cansa ou a gente pensa que proibições, que a lei a lei ela serve para expor pecado, para expor o erro. Mas a gente acha que a lei vai proteger os nossos filhos, que as regras, os comportamentos vão proteger. E não protege, gente. Se os nossos filhos não se converterem a Jesus, eles serão terríveis. O seu filho pode não fazer os pecados que você acha que são os piores, mas eles vão fazer coisas terríveis diante de Deus, porque um Deus santo está sendo ofendido. A gente precisa ter essa noção e esse cuidado de que o discipulado que está acontecendo com ele está tratando da gente também. E isso requer tempo. Se não tiver tempo, se a gente não tiver junto com eles, a gente vai simplesmente sentir culpa. Ou vai toda hora, eu não faço o suficiente. Sempre quando um pai diz isso, né? Eu não faço o suficiente. Eu não estou fazendo o suficiente. Quer mais o quê? E os filhos talvez diriam, quero você. Então, você não tem tudo, esposa. Você vai pro shopping, tu tem um cartão com limite de 200 mil reais, você tem carro para você andar, gasolina, você não sabe nem quanto que é a conta que chega. Você quer mais o quê? Um marido. Ou uma esposa. Uma mãe. Ou uma mãe. Ou um pai. Ou um pai. Não é isso. Então, o cansaço esmaga a gente e faz a gente de verdade olhar e falar assim, já não sobra mais nada.
Então isso deveria levar a gente a repensar a nossa vida e se realmente lutar por dinheiro, segurança e dar um futuro abençoado para os nossos filhos, se isso é prioridade, se isso realmente é o que devemos fazer nesse momento da vida, né? Sim. E se basearmos nesse texto que acabamos de ler, de Deuteronômio, capítulo 6, né? Se a gente se basear nesse texto, a gente vai ver Deus falando sobre ensinar enquanto caminha, enquanto se senta, quando se levanta, quando se deita. Percebe que a pessoa que vai estar fazendo isso, discipulando esses filhos, essas crianças, ela está envolvida na vida deles. Porque não tem como ela estar presente na hora que ele se senta dentro de casa, na hora que ele se levanta, na hora que ele caminha pelo caminho, se ela não estiver envolvida na vida. Então, os pais hoje, em nome de eu vou respeitar a privacidade do meu filho, eu não quero forçar as coisas, não se envolvem mais na vida dos filhos. Nós temos uma geração de pais que não se envolvem na vida dos seus filhos. Muitas vezes não sabe nem o que está passando no coração. Se envolve eu vou pagar conta, se envolve porque o filho vai lá e pede dinheiro, ela dá, ela mais ou menos sabe para onde ele foi, mas ela não se envolve na sua vida, no seu coração. Ela não se envolve para saber quais são as dores, sabe? Para saber quais são as dificuldades. O que o Senhor espera de nós, o objetivo, né, desse podcast, desse texto, né, e do que nós estamos dizendo aqui, não é colocar mais peso, não é dizer que você tem que ser um pai perfeito. Você não vai ser, nós não vamos ser, nós não conseguimos sermos pais perfeitos. O Evangelho diz pra gente que nós somos amados em Cristo Jesus e agora nós precisamos discipular os nossos filhos. Ele não espera que sejamos a família perfeita, o homem e a mulher perfeita, que a gente não falha, que a gente não trabalhe demais, que às vezes a gente está perdendo o tempo que deveríamos ter com a nossa família. Ele não está dizendo exatamente isso. O que o Senhor espera de nós é que a gente priorize aquilo que tem que ser prioridade. Primeiro, amar o Senhor acima de todas as coisas e depois priorizar o discipulado da nossa família. O ensinamento, o que estamos ensinando dentro das nossas casas. O que nossos filhos estão aprendendo? Eles estão aprendendo o que a novela diz? A sua esposa, meu irmão, ela está aprendendo como honrar um marido com as novelas? Ela está aprendendo com a internet, com o Instagram? Ela está aprendendo ali como ela deve cuidar dos seus filhos? Você está aprendendo como cuidar da sua esposa nesses lugares? Você está aprendendo a educar os seus filhos ou os seus filhos estão aprendendo como honrar os seus pais na internet? Porque se for isso, o resultado não vai ser bom. O resultado não vai ser prazeroso. Você não vai ter prazer nisso. Então, a gente precisa assumir o nosso lugar, assumir a nossa responsabilidade, mesmo que cansados, mesmo que sobrecarregados, mas em Cristo nós encontramos descanso, em Cristo nós encontramos graça para reorganizar a nossa vida, reorganizar o nosso dia, para encontrarmos que seja em um dia da semana um momento para estar com os nossos filhos, priorizar o discipulado. Não tenho muito tempo, mas você vai tomar um café, você vai almoçar com ele, você chama sua filha para a cozinha, chama sua filha, não sei... Que o Senhor te dê estratégias, te dê sabedoria para que você possa discipular, para que você pegue as verdades bíblicas que você ouviu no domingo e você aplique na sua casa na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Que o Senhor nos dê graça para fazer isso, porque os nossos filhos precisam ser discipulados. As esposas precisam ser discipuladas pelos seus maridos. Seus maridos precisam ser ajudados pelas suas esposas. Só assim nós vamos ter uma casa estruturada em Cristo Jesus. E a raiz invisível, às vezes, é o medo, né? É medo de que os filhos sofram, de que não tenham futuro, de que passem necessidade, que façam escolhas ruins, que se casem mal, que não tenham futuro, que os pais sejam julgados, né? Os filhos desonrarem a gente. E esse medo acaba virando um controle sobre a vida dos filhos. E
E aí eu quero falar sobre onde entra a igreja nisso daí. Hoje a gente tem visto muito isso. Como pastor, às vezes parece que a gente está pegando a sardinha e puxando para nossa brasa, mas não é para a brasa do pastor, da comunidade. Aí entra a comunidade de Jesus, a igreja local, nas nossas vidas como pais. A igreja, ela é a que nos auxilia no discipulado dos nossos filhos. Os nossos filhos não confessam todos os seus pecados para a gente, não. Então, quem que eles devem procurar para confessar os seus dilemas e pecados? Que seja alguém da comunidade. Eles precisam estar numa comunidade porque eles vão fazer amigos ali, vão ter outras pessoas observando eles, e aí vão auxiliar a gente no discipulado do coração deles. Nós precisamos da igreja, irmãos. O melhor suporte para uma família é a igreja. Rede de apoio, né? A melhor rede de apoio para uma família é a igreja. E aí eu estou dizendo igreja boa, bíblica, com pastores e líderes sérios. Eu estou falando de igreja de Jesus, igreja que tem a Bíblia ali como centralizada na sua vivência, né? Então a gente precisa da comunidade, porque a comunidade ajuda nesse discipulado, nessa cooperação. Os nossos filhos andam com o pessoal da igreja. Eles confessam pecados para esse pessoal. Eu sei que eles estão sendo acompanhados. Eu pergunto para pessoas se tem alguém andando, caminhando junto. Eu não preciso saber qual foi o pecado que ele confessou, mas eu preciso saber que ele está cercado por um grupo de apoio que está indo para o mesmo lugar, tem a mesma confissão de fé e sabe o que estão fazendo também da vida. Às vezes nós tiramos os nossos filhos da comunidade. Eu já ouvi pais de falarem para mim, né, de que não queria que o filho estivesse muito perto, principalmente de mim, por causa da missão. De que se o filho dele um dia fosse missionário, pastor, alguma coisa, tinha que ser depois que terminasse os estudos, tivesse estabilidade, tudo, aí sim ele deveria ser missionário. E aí eu falei para esse pai que eu ia orar para os meus filhos um dia realmente serem missionários, quem sabe, para poder buscar o filho dele. E infelizmente, essa foi a realidade. Não dele, mas também, não só dele, mas de muitos outros pais que tiraram os seus filhos da comunidade para ganharem a vida, para fazerem o seu futuro, não tinham mais tempo de andar. E aí qual foi a comunidade que eles ganharam? A da escola, os ímpios, as pessoas que não tinham a mesma fé. Para onde que levaram ele, o coração dele? Para longe de Deus. E passaram a não amar mais a Deus. Se você não tem uma comunidade de fé que é confiável para discipular os seus filhos, você deve pensar nisso. Você deve pensar muito bem nisso, porque nós precisamos. Nós tomamos uma decisão na nossa vida e uma das coisas que estavam na pauta das nossas decisões era que a gente precisava de que o Isaac estava crescendo, de amigos na fé para ajudar ele a se desenvolver. E a gente tomou uma decisão que hoje a gente olha e vê que foi muito bom na época para a vida dele, o desenvolvimento dele. Então, se você tiver que fazer renúncias, rever coisas, faça, porque em breve seus filhos irão embora de sua casa. E espero que os meus vá com Jesus. Vá com Jesus. E pelo menos eu entendo que a cooperação minha até a maioridade deles foi pregar o evangelho, ensinar o evangelho. E agora eles podem estudar, fazer o que quiserem da vida deles. E espero que façam debaixo de temor do Senhor. Mas muita gente vive essa realidade e acaba sofrendo com tudo isso, né? O evangelho na casa passa por alguns movimentos. E o movimento de pais dependentes, não perfeitos, não somos. Não fique se usando como exemplo de perfeição para seus filhos. Eu não dei esses vacilos. Você não é ele. Ele é um vacilão diferente de você. O Isaac é um vacilão diferente do Alex. O Ibrahim é um vacilão diferente do Isaac e diferente do Alex. Nós somos pecadores. Michele não tem nenhum vacilão agora. Ela é uma santa mulher de Deus, perfeita. Mas eu sou o vacilão número 1. Depois tem o Isaac e tem o Ibrahim. Bom, não posso ficar dizendo, Isaac, na sua idade, eu não fazia isso, eu aproveitei isso. Meu irmão, na idade do Isaac, eu fazia outras coisas. E espero
que ele encontre o que eu encontrei em Jesus. Pais dependentes e não perfeitos. Os filhos não precisam de pais impecáveis. Eles precisam de pais que pecam e vão para a graça, e vão para o evangelho. Fé no cotidiano. É sentar, andar, caminhar, levantar. Fé aparece na rotina. Os filhos devem encontrar os seus pais procurando em Deus a provisão, o cuidado, e não no seu braço. Oração em vez de controle. Nós não podemos redimir o coração dos nossos filhos. Nós não somos redentores dos nossos filhos. Nós não somos os salvadores dos nossos filhos. Jesus é. Então nós precisamos orar para que Deus faça o trabalho dele. Evangelho e não performance. Nossos filhos precisam saber que obediência importa. Importa sim, mas que a salvação é pela graça, não pelos meios e comportamentos deles. Como que a gente pode aplicar isso na vida, Michele? Diariamente, semanalmente? Como que os pais podem fazer e aplicar isso? A princípio, vai ser algo forçado. A princípio é algo que, se você não tem esse hábito, né? Vai ser algo forçado. Mas depois se torna algo natural. É quando a gente tem essa prática, não só em relação aos nossos filhos, em relação a tudo. Quando a gente conhece a palavra de Deus. Quando a gente conhece os princípios do evangelho. E quando a gente aplica. E porque não basta conhecer, precisa ser vivido, precisa ser experimentado. Então nós vamos experimentar, vamos viver com os nossos filhos, com os nossos vizinhos, nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, nossos amigos de trabalho. Nós precisamos, o evangelho precisa encarnar nas nossas vidas. Nós precisamos viver aquilo que pregamos. Nós precisamos viver aquilo que ouvimos no domingo. Então vai se tornar algo natural. Não vai ser algo forçado, vai ser algo natural. Mas eu preciso começar. Eu preciso pegar essa prática, desenvolver essa prática na minha casa, de aplicar o evangelho às situações cotidianas, situações do nosso dia a dia, situações simples. Mas eu preciso pregar o evangelho, trazer à luz todas as coisas, à luz do evangelho. Com isso, vivendo o cotidiano e a realidade, o sofrimento, e olhando para tudo isso, Petrópolis precisa de famílias felizes e as famílias imperfeitas da igreja? Será que as igrejas evangélicas têm famílias modelos e perfeitas? Já viu às vezes aqueles slogans, né? Um lugar de família feliz. Vai comer na casa das famílias para você ver. Um lugar de famílias, as fotos, né? Às vezes que aparecem nossos encontros de família e tudo, aquela família de fotografia de revista, e parece ser uma família feliz. Na verdade, irmão, Petrópolis, no Brasil, precisa de famílias que no meio do cansaço, quebradas, com fadiga, mostre uma família imperfeita que na graça de Deus encontra refrigério. Uma fé real. Família real, fé real. Pais reais, cansados, quebrados, mas ali trabalhando com os filhos, né? Não espere você estar bem para querer fazer o trabalho, porque provavelmente você não estará nunca completamente bem para fazer esse trabalho. Faça o trabalho no meio do cansaço, e aí talvez você vai encontrar a leveza de uma casa normal e comum, onde você pode ser você não precisa se esconder, e os filhos podem se desenvolver juntamente conosco, e aí se torna algo normal acontecendo no dia a dia, né? Quais seriam as práticas redentivas para essa semana? Bom, essa semana a gente podia sugerir que a gente colocasse em prática esse texto de Deuteronômio capítulo 6. Da gente encontrar um momento simples com o nosso filho, com a nossa filha, com a nossa família, e faça uma reflexão, observe os momentos que vocês estão passando juntos e aplique o evangelho. E tente trazer o evangelho, a graça de Deus para esses momentos. Por exemplo, você poderia perguntar ao seu filho, o que tem pesado o seu coração ultimamente? Uma pergunta. Porque lembra-se que perguntas intencionais vão nos dar respostas satisfatórias. Então, uma pergunta. O que tem pesado o seu coração ultimamente?
Às vezes a sua criancinha de 2 anos não vai saber te responder isso. Ou a sua criancinha de 3 anos vai dizer que ela está preocupada com a boneca que ela quer ganhar. Mas você tem como pregar o evangelho. Você tem talvez uma resposta mais elaborada de uma criança ou de um filho maior. Mas pergunte. Pergunte e ofereça a graça e ofereça o evangelho, a resposta que ele te der. É uma boa sugestão. Amém. Eu lembro de algumas vezes, o Ibrahim, o Isaac, quando era pequeno, o Ibrahim, de olhar para ele e falar assim, tô cansado. Ele olhar, tudo bem, pai? O Ibrahim sempre perguntou mais, né? O papai tá cansado. Tô muito bem, não. Aí ele me abraçar e te amo, vai ficar tudo bem. E como é bom a gente poder virar e falar pro filho, pô, filho, eu tô cansado. Não tô bem, não. E aí ele vai descansar, o jeito dele de falar as coisas. Uhum. E mostrando que papai não é um herói, não é um super-herói, não. Papai é humano como é de você. Carne e osso, né? Gente, estamos caminhando aqui pro final. Olha, a gente não pediu para você se inscrever no canal, não pedimos para você compartilhar, a gente sai falando aqui, a gente quer ir logo no assunto e começar a falar, e não pediu, mas se você não se inscreveu, se inscreva aí no canal, principalmente se você for da igreja, se inscreva aí no canal, e mande para alguém essa conversa, mande num grupo, mande para pessoas. Nós temos aí um canal no WhatsApp do Paz na Montanha. É um canal fechado, onde a gente só coloca informações, coloca o podcast, coloca lá material. Você pode nos seguir para você poder receber. É um canal aberto, né? Não denominacional, o Paz na Montanha. Então você pode acompanhar ali, receber material, receber conteúdo. Mais para frente a gente vai ser mais intencionais e colocar mais materiais ali. Mande para outras pessoas, compartilhe aí e não deixe de se inscrever e estar conosco. Essa foi a nossa conversa de hoje. Esperamos que o Senhor dê alívio ao seu coração, remova o seu cansaço e o peso e que você descanse na graça de Deus para discipular os seus filhos no meio do caos às vezes que é a vida. Deus abençoe vocês. Dona Michele. Que Deus abençoe vocês e que essa mesma graça que o Alex acabou de dizer, que o Senhor derrame graça sobre a sua vida, que essa mesma graça seja oferecida aos seus filhos e aos demais membros da sua família. Amém. Até o próximo episódio. Fique com Deus. Tchau. Deus abençoe.